porque o Jaime se especializou, né, Jaime, em questões digitais, tecnologia, trabalho, futuro, é tudo que me interessa. Conta pra mim, mas você foi muito bem aí, Rodrigo. Nem precisou do tutorial. Tá tudo bem? Vamos lá, eu tenho que tirar. Tô em live, né, Jaime? É verdade. Tá conseguindo me ouvir bem? Agora eu tô te ouvindo perfeitamente. Ah, maravilha, maravilha. Então, pois é, conseguimos então entrar. Tô vendo aí que o pessoal já tá perguntando se você tá aí de boa na Europa. Rapaz, a pessoa, é porque eu andei mudando tanto de lugar que as pessoas acham que eu tô na Europa ainda, mas eu não tô, né? Eu tô na Flórida. Eu vim passar esse ano aqui, mas no mês que vem eu vou estar na Europa de novo. Eu vou estar em Lisboa. Vai ser a minha próxima sede. O Jaime já tô sabendo. Bom tá demais, em São Paulo. O Jaime está em São Paulo. Vou aproveitar para me apresentar, Rodrigo. Aí eu me apresento aí para o pessoal que ainda não me conhece e depois se apresenta para a minha turma, né? Vamos. Sou Jaime Ribeiro, sou escritor também, sou executivo da área da educação. Eu estudo o impacto da tecnologia nas habilidades humanas. Ou seja, esse é o meu objeto de estudo, né? Tem um tempo já que eu estou fazendo esse tipo de correlação, porque apesar da gente falar que vive num mundo dominado pela tecnologia, na verdade a gente tem que trabalhar e potencializar as habilidades humanas, porque são elas que serão por isso que eu queria muito te ouvir, é por isso que eu queria muito te ouvir pelo seguinte, porque, como você sabe, eu escrevi o Primeiro Imortal, que é um livro que fala da tecnologia entrando não só na vida da gente, esse aí. Olha ele aqui, ó. Eu já até falei pro pessoal que tem um sorteio que vai ser amanhã na Boa Books. Eu escrevi o Primeiro Imortal tratando muito sobre a tecnologia nas nossas vidas, mas do ponto de vista de como é que vai ser também quando a tecnologia entrar no nosso cérebro, quando a gente começar a ter tecnologia no corpo. Isso me assusta um pouco, Jaime. Eu sei que você também fala muito sobre isso, porque as pessoas se assustam com isso, né? Primeiro, eu acho que tem duas questões que eu queria te colocar. Os robôs vão tomar o nosso espaço? Segundo as pesquisas, sim, né, Rodrigo? As pesquisas, os estudiosos apontam que mais de 53% das nossas atividades rotineiras vão ser executadas por robô daqui a 5 anos. Agora, o interessante é que toda essa mudança tecnológica, a inclusão da tecnologia na nossa vida, ela vem se dando de uma forma que as pessoas não estão percebendo muito. O que a gente imaginava? A gente imaginava que, de repente, os carros voadores iam começar a aparecer e as coisas aconteceram um pouco diferente, né? 2020 a gente está falando sobre terraplanismo, ao invés de estar falando sobre carros voadores. Mas a verdade é que a tecnologia ela começa a entrar de uma forma silenciosa na vida da gente, sem a gente perceber. Vou dar um exemplo prático. Eu estou aqui agora, estou em São Paulo, você está em Tampa. A minha mãe não sabe que eu estou nesse momento falando com o Rodrigo. Ela não sabe exatamente qual que é o meu endereço. Ela nunca veio aqui na minha casa por conta de um problema de saúde. Você certamente tem familiares e grandes amigos que não sabem exatamente. Eu não sei exatamente onde você está em Tampa, mas o Google sabe, o Facebook sabe exatamente agora. Sabe, inclusive, que nós estamos falando e muito provavelmente sabe as coisas que nós estamos falando aqui. Olha, mas vai censurar algum dia, vai acontecer esse dia em que a tecnologia vai começar a dizer o Jaime está falando um assunto que não me interessa, é politicamente desinteressante, vamos cortar o Jaime? Esse é o grande medo dos cientistas. Tem uma coisa que está acontecendo aqui em São Paulo, que começou na China, em alguns outros países também estão acontecendo, que é o controle do isolamento social por meio dos celulares. Por que isso é tão preocupante? Porque quando você começa a controlar a população para onde ela está se locomovendo por meio dos celulares, pela localização do celular delas, quando isso é para uma enfermidade ou para uma pandemia ou para alguma coisa muito séria global, como está acontecendo agora, tudo bem. Mas quem garante, com os regimes que nós conhecemos até então, tanto os regimes socialistas como os regimes capitalistas, ou regimes democráticos ou autoritários, porque a gente tem visto também algumas democracias que estão se mostrando não tão democracia assim no mundo, inclusive tanto democracias super
evoluídas ou concretas, como é o caso do próprio Estados Unidos, que nós não podemos ter vergonha de falar sobre isso, como o caso do Brasil também, que vive com a sua democracia sendo colocada a teste. Se hoje em dia essa informação de para onde nós estamos indo, com quem nós estamos e como é o nosso deslocamento, o que está acontecendo com a gente, for controlado pelo governo, isso pode ser um grande perigo para a nossa autonomia, para a nossa liberdade. Porque a gente nunca sabe efetivamente que tipo de informação, o que vão fazer com as nossas informações e que tipo de gente vai manipular essas informações. A gente está vendo agora, Jaime, a tecnologia foi colocada a teste, né? A gente, de repente, se viu obrigado a ficar em casa e, de certa forma, dá para dizer que a tecnologia nos salvou um pouco, né? Porque, principalmente as escolas, as crianças que ficariam entediadas, conseguiram com muita dificuldade, mas vão conseguindo fazer pelo menos alguma coisa de educação estudando. A tecnologia foi testada aí para a educação na força. As pessoas também estão trabalhando mais com a tecnologia à distância. Isso é outro teste que a gente está vendo aí, né? Cada vez tem mais serviço de comunicação à distância para as pessoas se verem, como Guerra nas Estrelas prometia. Quantos anos? 30 anos atrás, sei lá. Anos 80, né? 30 anos um tempinho atrás aí. Então, antigamente imaginava-se que ia ser um holograma, mas não importa. A gente está vendo aí perfeitamente numa tela, e estou falando com você agora. Então, você acha que essa pandemia está nos dizendo alguma coisa? Você tem a impressão de que, de fato, o mundo não será mais o mesmo depois da pandemia? Ou eu tenho um pouco essa impressão? Será que vai ter sido na nossa vida um período de 3, 4, 5, 6 meses e depois as coisas vão naturalmente se reacomodar e voltar ao normal? Olha, Rodrigo, eu acho pouco provável que nós voltemos ao normal como coletividade depois de tudo que está acontecendo. Não porque nós estamos vivendo algum chamamento espiritual ou porque estamos passando por algum tipo de punição divina porque nós nos comportamos muito mal. É verdade que nós nos comportamos muito mal. Estamos Mas vendo isso faz aí... tempo já, né? Oi? Isso faz tempo que a gente se comporta mal. Já faz muito tempo que a gente se comporta mal. Tem mais de 2000 anos que a gente se comporta mal. Apesar da gente ter recebido a mensagem do Cristo há 2000 anos, a gente ainda encontra dificuldade para entendê-la efetivamente e praticá-la. Mas esse nosso mau comportamento, a forma como a gente estava agindo em sociedade, uma das formas de a gente medir como isso estava acontecendo é ver como a natureza está se manifestando. Vez ou outra a gente é impactado por alguma mensagem ou por algum texto de vidas marinhas que não apareciam mais, aparecendo nos lugares mais improváveis. A gente vê, em Recife, eu vi agora uma foto, que lá em Recife, que é minha terra natal, a gente viu capivaras, ou um tipo de animal muito parecido com a capivara, em lugares que eles não apareciam de jeito nenhum. Isso quer dizer que eles estavam se escondendo da gente. Não é novidade que a gente acabou com boa parte das espécies que existiam no planeta. Basta ler o Sapiens, né, o Sapiens, do Yuval Noah Harari, que a gente vai entender o que aconteceu. Mas, fora essa manifestação da natureza, que ela pode se encolher de novo quando nós formos novamente tocar a nossa vida, eu acredito que agora a gente para fazer alguns tipos de reflexões que a gente não vinha fazendo. Algumas pessoas faziam isoladamente, mas um problema como esse coletivo fez com que todo mundo parasse para repensar a sua vida. Agora um detalhe, qual é a diferença disso que está acontecendo agora com a época da gripe espanhola ou da peste negra? Qual é a grande diferença de interpretação comportamental e espiritual? O que você acredita? Olha, primeiro eu acho que é importante a gente colocar de novo um componente tecnológico, né? A gente teve mais velocidade em identificar o problema, não agiu rapidamente porque muitos políticos simplesmente não quiseram, foram populistas acreditando que poderiam passar por cima disso. Mas eu diria que, a meu ver, a grande diferença é que a gente teve dessa vez a tecnologia a nosso favor para nos alertar e buscar coletivamente, mundialmente, soluções para isso, né? Todo esse monitoramento mundial não foi possível na época da gripe espanhola. Mas eu tenho certeza que você tem outra observação a fazer sobre isso. Tenho. Essa é uma observação muito importante. Nós conseguimos isolar o vírus e identificá-lo em 15 dias apenas, lá em Wuhan ainda. E aí é que está o componente
para tudo. Eu acho que você matou a charada. Aqui nós identificamos em 15 dias o que estava acontecendo. A peste negra e a gripe espanhola não sabia-se o que estava matando. As pessoas não sabiam o que estava acontecendo, achavam que era o ar. Inclusive, isso foi um dos motivos, um dos momentos mais tristes da história, porque os judeus, como viajavam muito, eram mercadores, eles foram culpados publicamente, né, internacionalmente, por conta desse problema da disseminação da peste negra e depois da gripe espanhola também. Isso aconteceu em alguns momentos da história. E hoje em dia a gente já tem mais informação. Hoje em dia a gente consegue reagir e saber contra o que a gente está lutando. Só que o que muda isso do ponto de vista comportamental? Como naquela época não se sabia efetivamente o que estava matando, e agora a gente sabe, a reflexão, a tomada de decisão para refletir, para se compreender, para saber efetivamente o que estava acontecendo e pensar numa transformação, inclusive uma transformação interior, ela não fazia sentido, porque as pessoas não sabiam. Boa parte das pessoas achavam que era uma punição de Deus. E aí, os líderes religiosos tomaram uma decisão muito ruim, uma decisão errada à época para fazer um combate a esse tipo de pandemia ou de epidemia. Eles juntaram as pessoas em grandes conglomerados, grandes instituições, grandes igrejas, para orar em conjunto para poder Deus ficar bonzinho novamente. E isso aumentou. Não, todo mundo morreu, foi exatamente o contrário. E a gente tem que tomar muito cuidado para não replicarmos essa interpretação dos nossos antepassados e achar que estamos passando por algum tipo de punição divina. É óbvio que eu acredito em Deus, eu sou cristão, mas eu entendo que as coisas são regidas por uma força maior, que ela governa tudo e nada acontece sem a vontade dela, mas eu acredito que nada acontece por acaso também. Que todos os seres estão encadeados num grande circuito, num grande mecanismo que tem um porquê, inclusive o porquê temporal. Então eu acho que a tecnologia nos ajudou, inclusive, a pensar um pouco mais do ponto de vista emocional, transformacional e espiritual, por conta da identificação de qual é o problema. E como é que a gente se prepara, Jaime, pelas suas pesquisas aí, como é que a gente se prepara para ter, passando a pandemia agora, que ela vai passar daqui a pouco, a gente sabe disso, daqui a pouco vai vir a vacina, a gente vai voltar a viver normalmente. Como é que a gente se prepara para ter a tecnologia tão mais presente do que hoje na nossa vida? Você acha que vai chegar um momento realmente que vai haver uma competição de poder entre o homem e a máquina? A máquina veio para nos servir? E eu tenho uma teoria que eu queria também dividir com você. Você acha que a máquina, daqui a pouquinho, eu acho que é daqui a pouco, vai estar dentro do nosso corpo? Integrado ao nosso cérebro? Questões muito abrangentes aí você colocou ao mesmo tempo. Eu acho que ela já está dentro do corpo, ela já está no nosso pulso. Eu estou aqui com o Apple Watch, que é um relógio inteligente. Eu não uso muito, eu tento usar só quando eu vou me exercitar. E hoje foi dia que nós fizemos aqui. Eu continuo com o meu burrinho aqui e não troco. O meu não é inteligente. Por quê? Porque isso aqui é uma forma de rastreamento. Isso aqui controla os meus batimentos cardíacos. Isso aqui controla basicamente tudo que está acontecendo com o meu corpo. Não ainda tudo, mas ele já tem um bom endereçamento. Então, nesse momento, se a nossa conversa está sendo gravada, eu estou usando também o dispositivo da Apple, e eu não estou querendo trazer algum tipo de paranoia tecnológica, mas se está sendo gravado aí, e na hora que você me falou, na hora que eu falei em Jesus, talvez eu tenha me emocionado mais e tenha mudado o meu batimento cardíaco. Na hora que você falou sobre algum problema político, talvez eu tenha ficado mais angustiado, porque é alguma coisa que está me incomodando muito aqui em casa. Nós nos incomodamos muito com as coisas que estão acontecendo no Brasil e nos Estados Unidos, em especial, nos últimos 2, 3 meses. A gente sabe que tem mais tempo, alguns problemas, mas algumas coisas estão nos incomodando bastante ultimamente, por conta da história da pandemia, obviamente, mas imagina se esse tipo de informação de quais são as palavras, quais são os gatilhos que fazem com que eu me sinta mais emocionado ou com raiva, seja do domínio de uma instituição ou de um governo. Eles vão saber mais sobre mim mesmo do que eu sei.
e do que provavelmente do que você. Isso em tese permite dominação, né? Permite que você, conhecendo bem o outro, você possa controlar até o outro. Você é hackeado. A gente antigamente falava em hackear máquinas, hackear celular, a gente fica preocupado com vírus dentro dos nossos computadores, dos nossos celulares, mas estamos falando de alguma coisa que a gente está permitindo que fique nos controlando o tempo todo. O celular ele atua mais ou menos dessa forma também. Mas eu não sou contra a tecnologia. Eu sou completamente a favor da tecnologia e acho que a tecnologia ela vai trazer para a gente o que nós precisamos para nos tornar mais espiritualizados. Eu não conheço muita gente que fala sobre isso, mas em 2016 para 2017, quando eu comecei a pesquisar sobre quais eram as qualidades que iam ser preponderantes ou que iam ser especiais para que o homem desenvolvesse hoje, para que ele fosse bem-sucedido no futuro dominado pela tecnologia, eu comecei a refletir bastante sobre as pesquisas que eu encontrei e não havia outra conclusão a não ser que as pessoas que desenvolveram as habilidades humanas serão as pessoas que dominarão esse futuro. E você pode dizer, você consegue sumarizar um pouco o que são essas habilidades? Quer dizer, qual é o ser humano que vai estar bem sucedido do ponto de vista emocional nesse novo cenário que está se desenhando, que já está desenhado, aí tem 5G chegando, até alguém comentou agora há pouco aí, fala da 5G, tem tudo mudando aí. Qual é a característica que a pessoa deve procurar ter ou que ela tendo vai ser beneficiada por ela? O título do meu livro é Empatia, porque as pessoas empáticas serão os líderes do futuro. Obviamente, a empatia, que é uma das habilidades preponderantes para o futuro, não é a única que será exigida e será de extrema qualificação para que um homem seja bem-sucedido no futuro. Eu posso falar um pouco sobre o que eu defendo em relação à empatia e fazer uma correlação com o que está sendo falado em Davos, no Fórum Econômico Mundial, o que o Yuval Noah Harari começou a falar depois de 2019, e o que alguns especialistas vêm apontando sobre a nossa necessidade de desenvolvimento. A minha proposta sobre a discussão tecnológica e as habilidades humanas é que e é bem catastrófica, tá, Rodrigo? É uma previsão catastrófica, é que nós não temos outra saída como humanidade, então prepara aí, tira o relógio para não se emocionar. O meu é burro, o meu não é inteligente. Não pega nada, né? Não pega nada. Que se nós não nos prepararmos, se nós não desenvolvermos as habilidades humanas, não nos tornarmos qualificados para entender mais do ser humano daqui a 5, 10, 15, 20 anos, a humanidade corre o risco de acabar. Você está falando, Jaime, que a gente tem que voltar no tempo, na verdade. A gente tem que voltar a olhar para dentro da gente mesmo, é isso? A gente tem que meditar mais, tem que buscar a nossa espiritualidade ou tem que buscar o outro? A gente tem que buscar a nossa espiritualidade e o outro, porque a gente só vai realmente encontrar o outro quando a gente estiver cuidando da nossa espiritualidade. O que eu falo é que houve uma pesquisa na Universidade de Michigan que foi feita ao longo de 30 anos e foi publicada em 2010 e ainda é bem recente, porque como ela foi feita em 30 anos, então a gente projeta a tendência e acredita que as coisas ainda estão super atuais, é que os jovens de hoje são 58% mais narcisistas do que os jovens de 30 anos atrás. Mas isso aí não é surpresa para ninguém. Basta a gente olhar o celular, o povo na rua, nas mesas, os jovens de fato mais compenetrados em si mesmos. Então não precisava de Michigan para a gente chegar a essa conclusão, né? A gente é muito fácil. Mas quando essa mesma pesquisa apontou que 40%, que esses mesmos jovens, estavam 40% menos empáticos, então trouxe uma menos empático. Vamos lá, vamos esmiuçar o que significa o jovem estar menos empático. Menos empático. Menos empáticos, os jovens não conseguem, não perderam a capacidade, olhando tanto para si, de sentir o que o outro sente, de se conectar com o outro, de se colocar no lugar do outro e agir partindo dessa perspectiva. Como é que eles vão fazer isso, Jaime? Como é que eles vão fazer isso se eles passam o dia olhando no telefone, trancados, isolados? A gente vê cada vez mais jovens que vivem sozinhos com o seu telefone. Eles vão para uma reunião de família, ficam no canto, não querem se envolver com os outros, não querem nem ouvir a conversa dos adultos.
Eu, quando criança, gostava de ouvir meu avô conversar com minha avó, com os tios, avós. O que vai acontecer, então? Essas pessoas que estão se isolando. Pelo que você está dizendo, nós estamos indo na contramão daquele lugar para onde nós deveríamos estar indo, que é ficar mais próximos do outro. Estamos. A resposta é que eles não vão. Se eles continuarem só com esse tipo de comportamento, eles não vão aprender, eles não vão se desenvolver, eles vão se desqualificar para entender mais de outro ser humano. Isso tem acontecido, de certa forma, quando a gente começa a olhar esses jovens já entrando no mercado de trabalho. Você vê que são pessoas que querem ser promovidas imediatamente, não têm a mínima noção de hierarquia, de hereditariedade, não respeitam os pais, não respeitam os avós, não querem nem saber dos avós, que deveriam se conectar com a proposta hereditária dos avós também para aprender muito, porque assim como você, eu escutava muito a minha avó, muito, e eu gostava de saber das histórias da mãe dela, da mãe do meu avô. Então eles se desconectaram efetivamente. Chegam no mercado de trabalho, não respeitam a instituição, não se conectam, o turnover é altíssimo, não conseguem identificar ninguém como líder, porque acreditam que o líder, que não precisa de liderança e não precisam de qualquer inspiração. Então esse é um problema. Só que o problema não é dos jovens. A gente, historicamente, a gente tem essa tendência de colocar os problemas da atualidade na transformação que vem acontecendo no jovem. Quando você olha os adultos, eles estão com o mesmo comportamento, porque a culpa não é do celular. A culpa não é do jovem. A culpa, voltamos no primeiro, é da tecnologia. As tecnologias são desenvolvidas com a mesma proposta de um jogo de azar. Então, quando você recebe uma notificação, quando você entra no seu Instagram, no seu Facebook, no seu YouTube, não importa a rede social, você é compelido, você sente impulsividade por usar mais, por querer mais, por ter mais informação. Hora você vê pouca curtida, hora você atualiza, vê muita curtida. Então o que é isso senão aquele jogo caça-níquel, que te dá uma moedinha e você fica ali esperançoso, depois te dá muitas moedas. Então essa quebra da tecnologia, e a compreensão dela, que é o pensamento crítico, é que vai fazer com que a gente una as duas coisas e consiga, assim, pois é, você está tocando um ponto que para mim é fundamental. Se as pessoas estão deixando esse caça-níquel, né, que você chamou aí, né, que esse sistema viciante que é a tecnologia via celular, via rede social, se elas estão deixando se levar por isso, é porque tem um vazio muito grande dentro delas. Porque se você está bem preparado, você olha para a casa de jogos, para o caça-níquel e fala, não vou jogar. Eu tenho coisa melhor para fazer com o meu tempo do que passar o dia inteiro aqui tentando alguma coisa que a gente sabe que não vai dar em nada. O que está acontecendo, então? Nós nos tornamos mais vazios, ou sempre fomos vazios de maneira geral, e esse vazio está sendo preenchido muito facilmente por uma oferta muito fácil que a tecnologia traz. Pois é, esse é um outro assunto que a gente entra, Rodrigo, que aí eu não vou dar spoiler do seu livro. Já me falou spoiler, a tecnologia já deu um corte nele, porque não pode dar spoiler. Não vou falar a história do livro, que eu não sei até quanto você quer revelar, e eu não acabei ainda, eu estou lendo. E você pode falar se você está gostando ou não, porque o autor sempre quer saber. Você sabe quando a gente passa tempo, você escreve, também sabe disso. A gente está sempre pensando no leitor, né? Então, cada vez que eu reviso, principalmente quando eu escrevo nem tanto, mas quando eu volto para revisar o livro, eu me coloco na posição do leitor e digo, o que é que o meu leitor vai entender desse momento? Ele vai gostar? Ele vai querer passar para o próximo momento? Então é muito bom para a gente, né, autores, ouvir o leitor. Então você não precisa dar spoiler, mas você pode dizer o que você está sentindo nesses primeiros 10, 11 capítulos que você deu aí. Tá, eu fui um pouquinho mais já estou no 16, 17. Eu li um pouco mais agora tarde. Vou falar e ao mesmo tempo eu vou projetar com que a tua resposta, tá? Eu estou adorando o livro. Foi um livro que eu escolhi, não é merchan, tá, pessoal? Eu não escolhi ler o livro por conta da live, é porque eu queria um livro que eu me divertisse, um livro que quebrasse um pouco que tirasse a minha cabeça um pouco do eixo, que fizesse pensar no futuro, que ao mesmo tempo fizesse pensar nos nossos ancestrais, nas coisas como acontecem
no mundo. Então, como o livro fala de sociedade secreta, ele traz alguns desafios. Ele começou num período muito gostoso da humanidade que eu adoro, que é ali nos anos 80, na época da União Soviética ainda. Então, eu estava lendo também o Laurentino, né, o Escravidão. Ótima leitura. Então, eu estou lendo um livro muito pesado. E aí, O Primeiro Imortal é um livro é um livro muito bem escrito, um livro que prende a gente, que a gente quer continuar avançando na história. Não tem imediatismo, eu gostei muito disso, porque tem, logo no início você vai saber exatamente o que acontece, mas tem uma coisa que a gente anseia muito que aconteça com o protagonista, mas ela não acontece imediatamente ali, ela só vem acontecer nos dias atuais. Então, eu achava que aquilo ia acontecer muito rapidamente, então essa angústia da espera, que foi uma das coisas que eu usei também no meu livro infantil, Dora, eu acho legal para educar o eleitor também imediatista. A minha cabeça imediatista está ainda, poxa, não, mas espera aí, eu já quero ver isso acontecendo, e na verdade ainda não aconteceu. Então, como é um livro que ele passa por vários cenários da história e geográficas do mundo, e ao mesmo tempo eu já observo elementos éticos profundos que vão se desenrolar um pouco mais para frente, eu tenho gostado bastante. É um livro bem bacana, gostoso de ler. Ainda veio com um brindezinho. Mas não tem ainda ganhei o brinde, não vou dizer porque não tem brinde no lugar. Mas no final, eu acho que é interessante isso, né? Vai chegar um momento que você não leu ainda, que vai entrar muito nesse campo em que você está cada vez mais se aprofundando, que é a tecnologia dentro da nossa vida, que é um dos questionamentos do livro. Uma coisa, Rodrigo, assim, que para usar essa história do livro, e aí se eu estiver falando alguma coisa do futuro do livro, eu acho pouco provável estar falando, mas é uma reflexão que eu tenho certeza que é importante a gente fazer quando a gente vai lendo esse tipo de história que tem uma profundidade muito grande. É o seguinte: se eu acordasse daqui a 30, 40 mil anos, se eu tivesse sido congelado, se o meu corpo entrasse em inércia agora e eu acordasse aqui a 30 mil, 40 mil anos, e a Terra ainda existisse, o mundo provavelmente não será como o que nós conhecemos. Daqui a 10 anos já não é mais como nós conhecemos, porque, só para você ter uma ideia, nos últimos 2 anos se produziu conhecimento maior do que em toda a história da humanidade. Nos últimos 2 anos. Então, daqui a 30 mil anos, a configuração talvez seja uma configuração até primitiva de novo, eu não sei. Mas uma coisa que me fez pensar é que se eu fosse um homem que viveu numa sociedade muito antiga e eu estivesse agora vivendo essa sociedade, eu ia ter muito problema para entender a forma como nós vivemos. De dar um exemplo, quem é que nós somos? Nós somos o que efetivamente somos e vivemos, ou nós vivemos para ter, para consumir? Quem que nós nos tornamos nos últimos anos? Nos últimos 100 anos, talvez. Na época da agricultura, a gente trabalhava para... Era um relógio, um carro era um sonho antes do Ford, ter cavalo, ter uma casa confortável, era viver, efetivamente. E agora, eu estava vendo uma postagem que eu fui impactado na minha rede social, e a pessoa dizia assim: saudade de colocar as minhas roupas que estão no closet. Saudade de pegar o meu carro de fim de semana para dar uma volta. Saudade do tempo vazio, do tempo livre, você não acha que é isso? Eu me lembro de um livro importante do Domênico De Masi, né, O Ócio Criativo, a discussão de que é importante ter vazio na vida, a gente não pode preencher cada segundo com a tecnologia ou com qualquer coisa, a gente tem que ter tempo vazio, tem que ter tempo de reflexão. É isso que você está dizendo? Não, o que me chamou a atenção foi a gente estar com saudade de consumir, de ter, de colocar uma roupa. Poxa, eu tenho saudade de colocar minhas roupas que estão no closet. Gente, eu tô com saudade de colocar as roupas, eu pensei em colocar a roupa no varal. Saudade de botar a roupa bacana. Eu tô com saudade de ver meu amigo que tá lá em Campina Grande, o meu irmão que tá em Recife, o meu tio que tá no Rio, minha mãe que tá em Recife. Eu tô com saudade de ver as pessoas, de abraçar, de conversar, de comer uma comida regional nordestina, um camarão, de ver meus sogros, eu tô com saudade das pessoas. Eu não estou com saudade de colocar a roupa
que está aqui. Eu vou jogar tudo fora se precisar. Quando eu digo fora, é dar um outro destino para ela, né? Claro. Jogar no lixo, porque aqui a gente faz bastante esse tipo de coisa, né? E por sinal, quando eu mudei, eu já fiz essa... A gente está há menos de um ano aqui nessa casa, eu já fiz isso. Eu peguei... Eu falei, vou viver com 30% do que eu tenho. E a gente fez esse exercício e conseguiu, guardou primeiro para ver se efetivamente ia acontecer, e aconteceu, a vida continua. O problema é que nós nos tornamos o que queremos ter e não o que queremos ser. E talvez um homem que vivia 30 anos atrás, ele não vai se adequar ao que a gente vive agora, que ele vai dizer, poxa, cadê minha mãe? Cadê a minha esposa? Ele vivia menos, mas ele vivia o momento dele, ele vivia o ser. Então agora nós podemos viver um pouco quem nós somos. Por quê? Porque a gente não consegue fazer plano futuro. Você consegue enxergar o que você vai estar fazendo em julho? Você sabe que você vai para Portugal. Por enquanto, porque talvez a tua fronteira aí bloqueie. Vira essa boca para lá. Olha o coração, o relógio. Entendeu? Então, a gente... essa reflexão, que é uma reflexão de se encaixar nos tempos, faz com que a gente pense que talvez nós nos tornamos piores do que nós deveríamos ser. Mas eu tenho uma visão um pouco otimista dessa pandemia, que é a seguinte: acho que as pessoas sim procuraram mais os amigos. Eu fui procurado por alguns amigos com quem eu não falava há muitos anos. Esse tempo livre, né? Essa falta de perspectiva de futuro fez muita gente, está fazendo muita gente pensar no hoje, pensar no agora, né? Que é um dos fundamentos, né? Da meditação, um dos fundamentos de muitas filosofias, que é você viver o momento presente e não estar nem no passado, nem no futuro. Então eu tenho um pouquinho de otimismo com isso, que acho que as pessoas viram que isoladas deixaram de se distrair com outras coisas e olharam pelo menos para quem está dentro de casa. Outras lembraram de pessoas com quem não falavam há muito tempo, né? Sentiram necessidade de se conectar mais do que estavam se conectando. As duas coisas aconteceram, Rodrigo, infelizmente. Eu concordo contigo, eu fiz até um texto, escrevi no Medium um texto sobre isso, depois eu vou compartilhar contigo, que eu faço uma alusão ao filme Bacurau. Não sei se você assistiu Bacurau. Excelente. Bacurau é incrível. Eu falo assim, eu devo estar sob efeito de um psicotrópico tão perigoso quanto aquele que o pessoal tomava em Bacurau. E o nome desse psicotrópico é união, é vontade de união que não passa. Porque a gente enxerga que um mundo de colaboração começou a surgir por conta desse nosso problema coletivo. E a gente começou a observar mais. De fato, a gente parou para ligar, a gente parou para observar. Por outro lado, os abandonos também aconteceram. Teve uma coisa muito bacana que aconteceu em Chicago, teve um abrigo lá de cachorro que nunca tinha zerado a quantidade de animais que tinha lá dentro. Porque sempre as pessoas adotavam, mas estavam sempre chegando os abandonados. Pela primeira vez na história, eles zeraram a quantidade de cachorrinhos lá. Olha que negócio bacana. Primeiro, porque as pessoas sozinhas não querem deixar os cachorros irem embora. E segundo, porque as pessoas sozinhas também estão pegando animais. Isso mostra também uma mudança comportamental. E eu acho que sim, a gente está parando para pensar mais no tempo e no agora, e por isso que a gente está se conectando, ligando, falando com amigos que a gente não falava que se importava há tanto tempo, pela tal da correria, que é um outro texto que eu tenho no meu livro Empatia Todo Dia, que eu falo que a correria é a desculpa moderna para a falta de afeto. Detesto quando alguém me fala isso. Olha, poxa, foi uma correria danada. Mentira, não tá nada. Mentira. Dá tempo. Mentira. Grava um áudio de 30 segundos, de 5 segundos, avisa. Dá tempo para alguma coisa. Dá tempo. Dá tempo. Não tá essa correria. Dá tempo de amar. Dá tempo de olhar as pessoas. Dá tempo de pensar na espiritualidade. Dá tempo de pensar na família. O ponto é que, do ponto de vista familiar, e eu acho que as pessoas já viram assim, centenas de lives falando sobre isso, quem tinha relacionamentos ruins dentro de casa, esses relacionamentos se agravaram mais ainda. Quem tinha bons relacionamentos, conseguiram construir essa rede de afeto de uma forma mais poderosa. Porque antes a gente estava na rua e a gente
queria muito estar em casa para poder ter mais tempo para a família. A gente contava essa história para a gente. E agora, dentro de casa, as pessoas começam a se angustiar e querer ficar um pouco fora de casa, porque não aguentam mais ficar dentro de casa. Isso aí, inclusive, muda uma perspectiva que todos os especialistas em futuro falam que vai acontecer e que eu discordo. Todo mundo fala que quase tudo vai virar home office, que as pessoas não vão mais para os escritórios. Eu não acredito nisso, eu penso o contrário. Eu penso que as pessoas estão tanto tempo dentro de casa que elas, assim que acabar esse período, elas vão querer ir para os escritórios. Olha, honestamente, e até porque não funciona tão bem assim. Não é tão produtivo assim você ficar com alguém. Eu estou com um problema, vou te dizer isso. Eu tenho feito tantas conversas por telefone, por vídeo, reuniões, encontros, que eu estou começando a ficar com a cabeça quente. Eu não aguento, porque o nosso cérebro tem trabalho para fazer essa interpretação. Né? Não é tão simples assim eu me comunicar com alguém que está em outro fuso horário, em outro lugar, e ficar tanto tempo ali, ou mesmo que está perto, mas você ficar tanto tempo tão preso nisso. A minha vontade não é ir comprar roupas, como alguém te falou aí. A minha vontade é ir andar na rua, é ir conversar com as pessoas no meio da rua, é parar as pessoas e falar com elas. Então eu também tenho essa expectativa que você tem, que a gente vá procurar mais o outro depois dessa pandemia. Óbvio que depois vai ter uma acomodação. As pessoas vão dizer, poxa, era tão bom estar em casa. É aquela música do Barão Vermelho, né? Não sei se você viu o clipe que ele tá lá, eu procuro o amor e fico olhando a lua. Quando ele chega lá, estava na terra. Ou seja, a gente está sempre insatisfeito. Isso é um sentimento muito bom, que faz com que a gente se mova, se movimente, evolua. Mas também ele, em excesso, faz com que a gente se desloque, volta para a questão do tempo. É importante a gente viver o nosso tempo. Daí a importância da meditação, de se conectar, de abrandar o coração. Eu estava conversando com meu amigo, o Rossandro, e ele estava dizendo, Jaime, você não pode continuar trabalhando como se estivesse trabalhando no escritório, na empresa. Você tem que desacelerar, é outro ritmo. Então, faz as coisas que você tem para fazer e para mesmo amanhã, não faz nada, porque se a gente quiser replicar a vida que estava vivendo lá no offline, ela online ou dentro de casa confinada, ela não vai funcionar. Ou seja, se a gente quiser replicar a vida que a gente estava vivendo sem confinamento, viver agora no confinamento, não vai funcionar, a cabeça vai torrar, como você É angustiante, tá é impossível. Você consegue ver as perguntas aí? O pessoal mandou perguntas, mas o meu aqui... Não, é só você. Pois é, para mim não aparece nada aqui. Tem alguma coisa de configuração aqui. E o meu, olha, eu sou não tão... Tem interrogaçãozinha aí? Tem, mas ela vem vazia, não sei porquê. Então o pessoal tem que escrever aí pergunta aí no... Escreve aí, pessoal, porque a gente lê aqui nos comentários mesmo. Lê, né? Oi. Não, tudo bem, diga. Não, é sobre aquela pergunta que você falou, que ainda ficou aqui na minha cabeça, sobre as habilidades do futuro. O Fórum Econômico Mundial, ele fala que a cooperação, o pensamento crítico, a empatia, aprender a tomar decisões difíceis ou tomada de decisão, ou, né, aprender programação. Ele elenca as 10 habilidades que serão prioritárias para a empregabilidade já a partir de 2021. Só que boa parte delas, quase metade, são habilidades humanas. E aí o que a gente está vendo hoje do ponto de vista educacional, o que a gente vê nas escolas, em especial os pais. Os pais extremamente preocupados em fazer os filhos aprenderem inglês, aprender a programar, aprender aquela questão da cultura making, a montar robô, fazer uma série de coisas, quando na verdade isso vai ser importante, mas efetivamente as habilidades humanas é que vão garantir o futuro. Por que eu falo isso? Porque você imagina num mundo dominado pela tecnologia, num mundo no qual os robôs avançam sobre as nossas atividades, num mundo no qual a inteligência artificial vai saber mais sobre nós do que nós mesmos, se o mundo for governado, as lideranças forem pessoas egocêntricas e que só querem saber nelas, no país delas, no povo delas. O que vai acontecer com a humanidade? Ou você já está dizendo do que já está acontecendo? Não ainda, porque não é só por conta da tecnologia. Agora é autoritarismo e o nacionalismo... nacionalismo que ainda não... de quem ainda não compreendeu que nós somos um povo só.
As fronteiras foram criadas por guerras. Mas esse nacionalismo é a negação de muitas dessas qualidades que você colocou, né? A negação da cooperação, né? Porque ele sempre envolve confronto, né? Esses líderes autoritários, eles têm como premissa o confronto. Você está dizendo sobre cooperação como uma das premissas para o futuro. A empatia, né? Porque esse nacionalismo pressupõe que sempre há um inimigo, e eu não me coloco no lugar do inimigo, eu combato esse inimigo o tempo todo. Então, o que a gente está vendo é o contrário, né? É uma parte, pelo menos, da humanidade indo na direção contrária daquilo que seria recomendável para um futuro melhor para essas próprias pessoas. Infelizmente, a forma como esse tipo de ideias ou esse tipo de construções mentais acontece é muito semelhante com o que a tecnologia faz conosco também. Hoje em dia, o ódio, a refutação, a raiva, o apontar o outro como inimigo, ele dá um engajamento digital muito bom. E isso, o Facebook no ano passado, no ano retrasado, ele ficou em maus lençóis, lá diante do Senado e da Câmara nos Estados Unidos, por conta de manipulação de dados, esse tipo de coisa, e de não ajudar a não disseminar as fake news. E nós estamos vivendo aqui um problema muito sério no Brasil de fake news já há mais de 3 anos, né? De um lado e de outro. Só que um dos lados, de fato, tem se destacado mais, porque hoje em dia não tem 2 lados no poder. Então, é a primeira vez que a gente vê o poder usar também desse tipo de coisa, né? Geralmente esse tipo de coisa era feito por quem não estava no poder. E agora a novidade no mundo é que o próprio poder produz fake news e quem está fora do poder tentando derrubá-lo também produz fake news. Isso é muito triste para a gente. Você acha que a pandemia, por ter mexido com tudo isso, vai fazer as pessoas refletirem de outra forma na hora de votar? Você acha que as pessoas vão começar a procurar líderes menos aptos ao confronto, mais empáticos? Você acha que essa pandemia pode ter esse efeito? Eu não acho que a busca vai ser essa. Eu acho que as pessoas vão ficar mais atentas a discursos de ódio, mas só quando o mal chegar ao extremo. Eu acho que esse tipo de problema nosso ainda não chegou ao extremo. A gente viu o que aconteceu aí nos Estados Unidos. Infelizmente, a gente acompanhou passo a passo e foi terrível o que aconteceu aí com a negação do problema. E agora aí vocês estão enfrentando o maior problema global da pandemia. Aqui no Brasil também a gente entrou num viés negacionista. E infelizmente, por conta de fake news, por conta de confusão científica, é um vírus novo, não tinha como a gente saber muito. A gente também está sofrendo, né? O Brasil dia a dia aí tem sofrido, e aqui é muito pior, porque a população pobre está sofrendo muito, que ela precisa do sustento, não dizendo que aí não tem problema, porque as pessoas acham que aí não tem, né? As pessoas acham que os Estados Unidos não tem pobre, pelo contrário, os latinos. Não, e aqui é muito também assim, a pessoa trabalha hoje para comer de noite. Aqui não tem reserva financeira, não. É muito baseado no seu trabalho do dia. Eu morei 2 vezes nos Estados Unidos. Das 2 vezes, uma das coisas que mais me surpreenderam foram as pessoas que vinham comigo dizer que não tem nenhuma reserva de dinheiro. Não tem dinheiro, não tem. Não, mas espera aí, não tenho dinheiro no banco? Não. Não tenho nada. Tem poupança, não tem uma poupança, não tem nada disso. E aí, esse é um grande problema, porque além disso, eles ainda não têm um sistema de saúde, né? Eu acho que não vai ter uma busca por um líder mais empático, mas vão se exigir respostas mais verdadeiras e compromissos assinados, compromissos mais efetivos. Mas você não acha que vai haver uma cobrança dos líderes que, por exemplo, negaram que isso fosse um problema grave, para ocultar isso? Isso vai impactar. Isso vai fazer com que, inclusive, alguns políticos não sejam reeleitos. Vai mudar o panorama. Mas isso também, de uma forma ou de outra, vai ser bom. Porque aí, por exemplo, a única coisa que se falava que estava indo bem, mas os Estados Unidos está indo muito bem, apesar de toda a polêmica envolvendo o presidente, que agora recentemente mandou as pessoas beberem desinfetante, né? Teve esse problema aí, né? Inclusive aumentou o número de pessoas procurando o sistema de enfraquecimento, né? Não toma desinfetante, não. Não é desinfetante, tá? Não é. Pelo amor de Deus. Tá. As pessoas falavam que a economia estava indo muito bem. E aí, voltamos à questão da pandemia. Quando a economia vai bem, a gente está bem mesmo? Parece que não, né? Porque agora estamos aqui. A economia não vale nada. Quem tem mais dinheiro, quem tem menos dinheiro, vale para a gente comer ao longo de um tempo. Mas será que vale para alguma coisa em relação ao futuro?
vale para agora. Uhum. Você consegue se sustentar e quem está em fragilidade tem mais dificuldade. Mas agora qualquer um pode morrer com esse problema. A gente viu que a gente está mais do que a gente pensava no mesmo barco, né? Que o barco, ele realmente, todos estamos dentro dele e as diferenças, no final das contas, quando há um problema como esse, são menores. Isso me faz chamar a atenção, pelo menos esperar que isso chame a atenção das pessoas para a questão do aquecimento global. Quem ainda nega isso está tendo no vírus um exemplo. Negaram o vírus, negaram que isso fosse um problema e, de repente, é uma pandemia. Estão negando o aquecimento global há quantos anos? Quando ele chegar, quando as consequências chegarem, elas vão chegar da mesma forma como o vírus chegou agora ou de maneiras piores. Né? Já estão chegando. Então, eu tenho uma expectativa de que as pessoas possam dizer, olha só, esse vírus apareceu aqui, foi uma tragédia, mas que ele sirva de alguma lição. E se tem uma lição a natureza, ela é muito violenta quando ela é agredida. E o vírus é só um exemplo de como é que os sistemas naturais são capazes de agir contra nós. Né? Então, eu espero muito que as pessoas possam rever, pessoas que tinham posições negacionistas contra o problema ambiental, quanto ao fato de que nós estamos acabando com o planeta, que elas possam rever suas posições diante do que aconteceu agora. É verdade, Rodrigo. Rodrigo, faltam 5 minutos. E aí, se a gente perder o tempo aí, você vai ter que salvar quando concluir, né? Vai abrir lá e vai dizer salvar a live, você vai ter que salvar para ela poder ainda ficar 24 horas aí. Vocês estão vendo aí que eu estou precisando de professor de live, que eu sou um novato aqui. Antes da pandemia, confesso, não tinha feito live, descobri agora esse recurso maravilhoso, né? Porque a gente consegue conversar e bater papo, as pessoas participarem. Eu não recebo as perguntas aqui, eu acho que é um problema de configuração meu, viu? Teve algum? Faz o seguinte, o pessoal manda as perguntas por direct e a gente depois vai respondendo, que não vai ter muito tempo. Só para a gente terminar, então, conta, você falou que você já lançou o seu livro em 2018 ou 2019, o Empatia? Eu lancei em 2018, Empatia, porque as pessoas empáticas serão os líderes do futuro. Que é esse Onde as pessoas encontram esse livro? Onde é que a gente encontra esse livro? Esse livro em qualquer livraria, na Amazon, em qualquer livraria grande, ele está vendo. Já está no BookBooks no mundo, não? Eu quero saber se já tem lá no ainda não chegou, não. Eu olhei lá, ainda não tem. Ainda não chegou, mas vai, né? Mas vai chegar. Né? Em 2019, em 2018 eu também lancei um livro infantil que ensina as habilidades humanas para as crianças. Tem ele aí para mostrar? Não tenho. Eu não separei aqui livros. Tá. É porque eu tô perto de um lugar que tem um livro, por isso que eu... E lancei no ano passado Empatia Todo Dia, que é um livro... Eu tô até com ele aqui também, que a capa é linda, foi feito pelo artista plástico, o Felipe Cunha. Linda mesmo, linda. O livro é incrível. O que você está escrevendo agora? E agora eu estou escrevendo um livro sobre uma dessas habilidades humanas, habilidades do século XXI, que eu não posso ainda revelar qual que é o título agora, porque é em parceria com o meu amigo Rossandro Klingen, que é um psicólogo bastante conhecido aqui no Brasil, um dos maiores palestrantes do Brasil. Nós estamos escrevendo esse livro juntos há quase um ano. E aí, esse ano, ele deve ficar pronto, mas é um livro que vai para o mundo corporativo e, ao mesmo tempo, para as pessoas que querem repensar o estilo de vida, em especial no contato com o outro. Vai ser, assim, incrível o livro. Ele vai estar ficando maravilhoso. Estou super empolgado. Eu estou esperando para ler, hein? Vai chegar aí para você. E eu tô curioso aqui, ó, para acabar. Você tem que me contar depois. Você vai me contar depois, quando você terminar. Eu tô com tanta curiosidade já, hein? Então só lembrando, pessoal, aí, ó, agora que está terminando aqui, que vocês terminarem aí, o link do sorteio está na bio aí, tem aí em cima. Tem também no @BoaBooks, né, no Instagram, na BoaBooks. Vocês acham aí, tá por aí o link, é só se cadastrar lá, é rapidinho, faz o sorteio, vai ser amanhã. São 30 livros, o primeiro imortal, que vão ser sorteados pela BoaBooks. Nosso tempo está acabando, né, Jaime? Vamos dar um beijo para todo mundo aqui, ó. Então, pessoal, obrigado aí. Gratidão, Rodrigo, valeu. Valeu, um abraço grande, fiquem todos em paz. Quando a conversa é boa, parece que nem passa, né? Não passa, né? Rapaz, não passa. Acabou até não é desinfetante, não é água. Acabou aí, cara. Minha aguinha ainda tá aqui acabando também, ó. Eu estava até me perguntando se era chá, café, água. Não, é água. Eu tomo água o tempo todo, né? O tempo todo.
Então, um beijo para todo mundo. Ó. Então, até mais, gente. Beijo, pessoal. Salve aí, Rodrigo. A gente se fala e prazer falar contigo. Até a próxima. Falou. Valeu. Tchau, tchau.